Olá, meu querido, minha querida, um bom dia para você. Bem-vindo a mais um programa Pensando Juntos. E o tema dessa semana é um tema interessantíssimo. Eu quero perguntar para você que está aí: Jesus ainda faz milagre? Essa é a pergunta. E nós vamos estar aqui com pastores, para fazer esse estudo junto com você. Nos aguarde. A gente vai e volta já já. Olá, querido, estamos de volta com Pensando Juntos. Está conosco aqui o pastor Marcelo e o pastor Paulo Atos. E o texto base, para nossa leitura hoje encontra-se em Marcos 16, a partir do verso 17, que diz assim: E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18: Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. Esse é o texto base, e eu convido o pastor Marcelo Martins a fazer a sua colocação, pastor. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Pastor Patrício, eu quero fazer uma observação aqui do contexto histórico a respeito daquilo que Deus fez no Antigo Testamento. Sobre milagres. Um exemplo sobre a questão dos milagres. A gente sabe que Deus lá abriu o Mar Vermelho. Isso. A gente vai ver no livro de Josué, Deus parando o sol e a lua, embora nós sabemos hoje que parou foi a terra. Foi a terra. E para o nosso entendimento, nesse contexto histórico, primeiramente a gente tem que entender que não é mais da vontade de Deus repetir os mesmos milagres. Porque às vezes, pastor Paulo Atos, fica aquele entendimento, que as pessoas até pensam que Deus, ou é propósito de Deus, repetir esses mesmos milagres. E não são. Foi um contexto histórico, aquilo que Deus fez para registrar nas Escrituras, e isso fica servindo hoje para a Igreja de Deus, serve para que a gente venha ler, compreender e a nossa fé venha aumentar, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O senhor, Paulo Alves, o que o senhor diz a respeito dessa maravilhosa leitura aí? Esse pegar serpentes, beber coisas mortíferas, e Jesus nos dá essa garantia através do apóstolo Marcos. E fica assim uma coisa para quem lê, até um tanto quanto assim, desafiador para quem lê, né? Com certeza. Primeiramente eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe. Para mim é um prazer estar aqui, fazendo parte desse Pensando Juntos. Amém. E nós estamos aqui pensando sobre a ideia de milagres, O pastor perguntou se de fato o Senhor ainda realiza o milagre hoje. A resposta que nós temos a dizer é que com certeza. Com certeza. Mas pensando em milagres, a principal ideia é que, como o pastor Marcelo disse, tem milagres que não serão repetidos hoje. Qual é o propósito, por exemplo, de Deus abrir o rio mais próximo? O rio Pindaré. Não há necessidade. Para isso que existe uma balsa, para atravessar para o outro lado. As canoinhas. As canoas. Não há necessidade, por exemplo, do Senhor fazer grandes milagres como foi ocorrido, como o Senhor mesmo citou, quando Josué está ali pelejando, já está começando a penumbra da noite. Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito era de vencer. Era de aniquilar os seus inimigos. Hoje não há essa necessidade. Se a Terra para a sua rotação, vai causar tantos problemas a nós. Mas existem milagres que de fato acontecem. Por quê? Porque existe um propósito. Existe
uma finalidade. Eu falo finalidade no sentido de objetivo mesmo, né? Então, assim, se você diz: ah, meu Senhor, estou passando uma luta tão grande, um problema tão grande, me socorra, eu acho que você não deve questioná-lo, mas sim perguntar: qual é o objetivo desse sofrimento? Será o que o Senhor quer me ensinar com esse sofrimento? Será qual é a necessidade de eu estar passando por isso? Com certeza. Caso o Senhor tenha produzido o seu propósito na sua vida, Ele vai trazer um milagre. Com certeza. Agora, se o propósito dele não foi concluído, é claro que você ainda vai permanecer. Porque, coisa difícil é o ser humano ser lapidado. Com certeza. E essa questão do milagre, a gente sempre tem que ter cuidado. Eu falo para você que está em casa, que tem coisas que nós plantamos, certas coisas, e depois temos que colher o resultado da nossa plantação. Agora, tem coisas que é propósito de Deus, como o pastor Paulo Altos falou aqui. Tem coisas que são propósito de Deus. Deus está querendo ensinar a mim ou a você alguma coisa com essa prova, com aquela prova, com esse deserto, com aquele deserto. Mas tem coisas que somos nós mesmos que procuramos na nossa vida, e o Senhor, no seu grande amor, na sua grande misericórdia, ainda nos traz o refrigério. O pastor Marcelo, falando a respeito desses milagres históricos e contextualizados com a Bíblia em relação a não acontecerá mais porque não há necessidade. Verdade. Mas quando Jesus diz: imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados, eu vejo que nesses últimos dias uma falta de atitude com isso, porque se o nosso Jesus ordena isso, diz que esses sinais serão manifestados pelo crer nele, né, pastor Marcelo? É algo que nós temos que tomar atitude e ir lá. Às vezes até temos a fé, mas está faltando a atitude. A gente não pode, pastores, cair no erro do deísmo. O que é isso? Século XVII, século XVIII, começou as filosofias, né? Ideias começaram a surgir, aonde eles até criam em Deus. Correto. Mas eles não criam que Deus poderia interferir na sua criação. Então, é um outro extremo, é um outro erro. Aí era o racionalismo, eles pregavam muito isso. Todavia, esse extremo, a igreja não pode cair. Por quê? Porque o mesmo Deus que não tem mais necessidade de repetir aqueles milagres que nós mencionamos aqui, não quer dizer que ele não possa fazer, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Todavia, esse mesmo Deus ainda tem propósito com a igreja, porque é muito claro. Isso. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Que crê. E é justamente isso. Às vezes a gente encontra muitas pessoas que têm esse crer, mas que lhe falta atitude, pastor Paulo, de fazer. Com certeza. O que nós estamos, acabamos entrando aqui no assunto do deísmo, é uma grande realidade que infelizmente há em nosso meio. Uhum. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Infelizmente, a ideia do deísmo acaba dizendo que Deus criou os seres humanos, criou tudo, normal, mas o abandonou. Deixou a mercê de suas próprias escolhas. E o texto aqui, você que está em casa, nós aqui, podemos observar no versículo 17 que diz o seguinte, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. O pastor aqui está nos deixando claro que precisa de fato ter uma atitude. Ter uma ação. Claro, com certeza. E se nós perdermos essa essência de achar que o milagre não acontece, de achar que você foi abandonado por Deus, de pensar, não, Deus me deixou a mercê, isso é completamente uma bobeira. É uma bobagem de seus pensamentos.
Porque, infelizmente, o diabo ele vai pregar isso. Quer saber de uma coisa? Você não vai vencer. Quer saber de outra? Vai dar tudo errado. Você não vai ficar curado. Não vai ficar curado. Que isso? Para com isso. Mas quando a semente do crer traz ali como cajado de Arão floresce em nossa alma, você pode ter certeza que se o milagre de fato ter tido um alcance no propósito da sua vida, pode ter certeza que esse milagre pode chegar ainda hoje na sua casa, em nome de Jesus. A glória a Deus. E eu quero dizer para você, a pergunta continua para você no seu coração. Jesus opera milagres ainda hoje? Eu quero dizer para você que o seu dia ao raiar é um milagre de Deus. Viu? A gente vai dar para um breve intervalo e a gente volta já já. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento: Casa do Bolo Léo Bolos. Deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções, a melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme. Venha ficar em forma conosco. Ao amanhecer, você que quer saborear aquele delicioso café da manhã, então venha para Panificador e Restaurante Medeiros. Além de você tomar aquele delicioso café da manhã, a Panificador e Restaurante Medeiros lhe oferece uma grande variedade na culinária. Self-service por apenas R$10. Então, você está esperando o quê? Venha almoçar na Panificadora e Restaurante Medeiros. Panificador e Restaurante Medeiros, nas Laranjeiras, em Santa Inês. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
aquele que ele há de vir, o seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos fazem ver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que ele há de vir, o seu poder vai ressurgir, Deus que os mortos fazem ver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se cremo, se cremo. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Olá, queridos, estamos de volta com mais um Pensando Juntos. E a pergunta que foi feita no início do programa: Jesus opera milagres ainda hoje? Como está a sua fé em Jesus? O seu crer. O texto que nos foi trazido hoje fala disso. Aquele que crê, esses sinais o seguirão. E a gente observa que o texto nos deixa bem claro, explícito, que nós devemos ter essa semente do crer, a fé. Pastor Marcelo, homem de Deus, assim, me diga assim, sobre esse texto voltado para o milagre, para a fé. Com certeza, queridos. Primeiramente, pastor Patrício, que nós temos que entender essa questão do contexto do que nós estamos lendo. Marcos 16, versículo 17, versículo 18. Estes sinais seguirão aqueles que creem. E observe o perigo que nós podemos correr concernente a milagres, porque a Bíblia está enfatizando que eles seguirão aqueles que creem. Mas às vezes, pastor Paulo Atos, nós oramos em alguém, a pessoa é curada. E você repete a mesma coisa em um outro alguém e nada acontece. A pergunta é: você deixou de crer? Não. Você deixou de crer porque isso não aconteceu? E a questão, queridos, é que nós temos que compreender que a resposta, a vontade, não vem da gente. Ela vem do alto. Ela vem de Deus, que tem o domínio de todas as coisas. Infelizmente, queridos, ou felizmente, seria bom que toda vez que nós orássemos por alguém que está enfermo, o milagre acontecesse. E acontecesse um milagre. Mas, às vezes, será que a nossa confiança ou a nossa fé não está mais quando nós oramos e às vezes nada acontece? O que nós temos que entender é que é Deus que faz o milagre
Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele não faz. Todavia, nós temos que confiar no Senhor. E isso mostra a soberania de Deus, né, pastor Paulo? Como Ele é soberano. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus, continua te amando, meu querido. Graças a Deus. A respeito dessa soberania de Deus, eu acredito que não há palavras para descrevê-lo. Se a gente for tentar, pelo menos, de alguma forma bem simples, a gente já pensa nos onis. Isso. Onipotente, onisciente, onipresente. A gente vai pensar em Deus, a gente sabe que Ele também é atemporal, não precisa do tempo. Ele também é magnânimo, não existe como medi-lo. É verdade. Então, se a gente for pensar naquilo que Deus pode fazer e pode realizar, é infinito. Com É certeza. infinito. Só que, como o pastor Marcelo deixou claro, a vontade dele é que prevalece. A vontade dele prevalece na sua salvação. A vontade dele prevalece nos milagres. A vontade dele prevalece em você estar nos assistindo. A vontade dele prevalece Em tudo. em tudo. Então, você pode até se perguntar, mas por que Deus não tem ocasionado milagre ainda na minha vida? Aí você pode até pensar, lá vem a conversa do pastor, que é falta de fé. Na verdade, não é falta de fé. Não é. A verdade que eu tenho a te dizer é que a soberania dele é que vai te responder. Eu não sei qual é, isso também é frase de pregador, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. Verdade. Ele sabe, no entanto, que quando o apóstolo João vai escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, no início ele sempre vai dizer, em algumas das cartas, eu sei as tuas obras. Isso aqui é a soberania dele. Com certeza. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você vai passar, ele sabe o que você já passou, ele sabe. Então, qual é o meu posicionamento diante disso? É o crer, é executar a sua fé. De fato, quando, relembrando a minha mãe, quando eu vi ela na situação do câncer, pastores, eu nunca vi, não é porque é minha mãe não, eu nunca vi ela reclamar. Ai meu Deus, eu estou passando por isso, por isso. Minha mãe com câncer lavava roupa, lavava coisa e corria atrás, tudo, sempre cantando e louvando, e essa é a característica do crente. Do crente. Tá, é igual o hino do irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, Mas vou dando glória a Glória a Deus. Deus. dando glória a Deus. Então, para você que está em casa, saiba, o Deus de ontem é o mesmo de hoje e Ele será eternamente. Eu quero deixar aqui rapidamente um testemunho do que aconteceu comigo esses dias. Você pode ter percebido eu ter faltado em alguns programas. Com certeza. Eu estava passando pela prova, né? Estava no deserto e enfrentando uma questão de saúde, mas o Senhor entrou com a sua providência e me curou. E quando eu cheguei para o médico a respeito da enfermidade, ele perguntou para mim, o que é que você veio fazer aqui? E aí eu, sem entender nada, né? Cheguei para ele e disse, não, doutor, eu estou com a enfermidade e eu vim aqui para me tratar da enfermidade. Ele olhou para os meus exames e disse, olha, você pode até ter tido isso, mas há uns 20 anos atrás, porque agora você não tem nada. Glória a Deus. Então eu fiquei maravilhado, né, do poder de Deus, do milagre de Deus. E assim, é muito bom falar dos milagres da Bíblia. Com É certeza. uma maravilha. Mas quando isso acontece com você, isso é muito mais prazeroso. E eu quero dizer para você que está aí, você pode estar enfermo, você pode estar enfrentando um problema na sua família com seu filho, com sua filha, você pode estar enfrentando um problema na sua família com seu marido, com seus irmãos. Eu quero dizer para você, Jesus ainda opera milagres. Deus ainda move o coração de pessoas para te abençoar. Deus ainda faz o impossível, porque o impossível só Deus pode fazer. Não é mesmo, pastor Marcelo? Com certeza, meu amado. Nós precisamos compreender uma coisa, queridos. Quando Deus, Jesus, Ele fez os milagres, a gente tem que entender, muitas das vezes, que esses milagres foram feitos. E o que Jesus estava querendo dizer é, o reino dos céus é chegado. É chegado. Chegou o reino de Deus. Todavia,
milagres não é para salvação. Não confunda, eu vou dar um grande exemplo. Os povo de Deus ali no deserto, para que mais milagre do que aquele povo viram? O mar se abrir, A rocha da água. ali a água sair daquela rocha, entendeu? Todo dia o maná caía do céu, mas mesmo assim ainda houve muita incredulidade no meio do povo de Deus. Milagre é apenas um pouquinho ou uma prova de que o reino de Deus, ele está no nosso meio. Ele está presente. E o que dizer dos 10 leprosos, né? Jesus curou os 10. Foram os 10. Voltou um e ele perguntou: e os outros? Cadê os outros? Que não agradeceram. Que não vieram nem agradecer. Então, assim, a gente fala de milagre porque a vida de um pastor, assim como o pastor Marcelo, como o pastor Paulo Atos, como diversos pastores dessas cidades, que são homens de Deus, que estão lutando pelo reino de Deus, fazendo o de Jesus, é a prova viva de milagre. A gente vive no milagre todo dia, não é, pastor Paulo? Graças a Deus. O fato de nós estarmos em pé, vivos e falando, já Milagre. é um grande milagre, né? Talvez muitos de nós, nossos pastores, como já foi dito aqui, talvez já eram para estar mortos. Você também que está em casa, com certeza tem algum testemunho também para falar. Com certeza. E pegando aqui um gancho do pastor Marcelo, Deus ele tem, eu não quero me tornar repetitivo, mas Deus ele tem de fato um propósito em executar a sua vontade. Qual é o propósito de curar o nosso amado irmão pastor Patrício? A grande verdade é que ele tem um propósito em relação à Isso. obra de Deus, Com certeza. né? Então assim, se você não encontrou o seu propósito, eu acredito que você deve pegar essa responsabilidade e aplicar o quanto antes na sua vida. Porque até uma porta tem um propósito. Eu quero ficar mais tranquilo em casa, fecho a porta. Está fazendo calor? Vamos abrir a porta. Tem um propósito de fechar ou deixar aberta. Então assim, querido, você que está nos assistindo, talvez você entrou nessa doença ou talvez entrou neste problema porque Deus quer de fato fazer com que você o enxergue. Porque Deus quer de fato que você também corra com paciência a carreira que de fato está sendo proposta para que você corra. Amém. Acontece de profetas fugirem e serem engolidos, né? Acontece isso, e talvez esse, entre aspas, é o peixe que está te engolindo. Mas não, sabe o que você deve fazer? Levanta, como o povo diz, sacode a poeira, se levante e execute o propósito. E com certeza, você pode ter certeza, eu sou prova viva disso. Porque oportunidade para fugir do chamado eu tive. E não foi uma, foi várias vezes. Mas todas as vezes em que eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, já que é para me correr neste caminho, nesse propósito, então me garanta força. Então, como aquele hino da harpa cristã, com tua mão segura bem a minha. E aí, com certeza, o Senhor estará nos acompanhando, fazendo com que a companhia dele possa nos guiar nessa caminhada tão árdua. E não é fácil, mas o nosso tempinho acabou, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, e eu quero dizer para você, continue crendo. Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será eternamente, porque Ele é soberano, Senhor. Muito obrigado e até o próximo Pensando Juntos.